o processo da Rússia lá é desnazificação. Desnazificação. Ali está coalhado de nazistas. Tá? Como os Estados Unidos está coalhado de nazistas, como toda a Europa está coalhada de nazistas. O nazismo não morreu, quem morreu foi Hitler. E a Rússia que só aumentou, né, o número de nazistas. Não, exatamente. E a Rússia, mais uma vez, nos salva do nazismo. Já nos salvou uma vez na Segunda Guerra Mundial. Quem ganha a Segunda Guerra Mundial é a Rússia. Ah, não foram os americanos, não? Os americanos ganharam em Hollywood. Os americanos ganharam em Hollywood. Canal de moleque, hein? Canal de moleque. De cada 10 soldados alemães que morreram na Segunda Guerra, 9 morreram no fronte russo. Tá? A França, em uma semana, foi tomar champanhe com os alemães e acabou a guerra ali. Fizeram a República de Vichy, do Marechal Foch, né? Entregaram a parte de baixo da França todinha para os alemães, virou adesista, só o de Gaulle que foi para o exterior e os Maquis, que era a resistência francesa. O resto foi Simone de Beauvoir trepar com os oficiais nazistas, o marido dela o Paul Sartre, correr atrás de garotinha, e todo mundo vivendo muito bem, maravilhosa, enquanto ocorria a Segunda Guerra Mundial. Acabou ali, dominação, pronto. Aí é o seguinte, o desembarque do dia D. O dia D, se não acontece, a União Soviética chega em Lisboa. O dia D não foi para acabar com os alemães, não. Foi para barrar os russos. Tá? Aí é o seguinte, aí o que acontece? Eles desembarcam ali, eles entram nas Ardenas, a maior derrota da história dos Estados Unidos. Eles tomaram um pau tão feio nas Ardenas. Mas tomaram um pau tão feio, porque acontece o seguinte, quando eles desembarcam em Omaha, na Normandia, lá só tem velho e criança. Não tem nada. E mesmo assim o Rommel fez uma porrada de coisa. O Rommel matou centenas, milhares de paraquedistas dos aliados fazendo um pântano. Os caras desciam com 30 quilos de equipamento, você pensava que era um campo, tinha 2,5 metros de água. Morreu tudo afogado. Afogado, sem dar um tiro. Caralho. Tá? Aí é o seguinte, aí eles descem, aí quando entra nas Ardenas, na floresta, Hitler desloca acho que 2 exércitos da frente russa para lá, profissionais. Cara, eles dão um pau nos americanos, que os americanos quase que têm que voltar a nado. Pô, os Estados Unidos só tomam pau em guerra, então. É mais ou menos isso. Eles são bons de os outros mais armado do mundo, assim, com maior poder bélico, só toma pau em guerra. Aí é o seguinte, o que aconteceu? O que aconteceu com Hitler? Não tinha combustível, não tinha nada, acabou a logística. Aí se exaure. Aí eles vão em direção a Berlim, os russos tomam Berlim, dividem Berlim, param ali, se confraternizam, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, não Roosevelt. Roosevelt está fora disso tudo. Roosevelt é outro cara que eu admiro na história. Admiro muito. Então é o seguinte, não Roosevelt. Roosevelt, inclusive, na minha teoria, já que vamos chamar de conspiração que eles criam, Roosevelt, para mim, foi assassinado. Porque Roosevelt sempre foi a favor dos Estados Unidos grande, dentro dos Estados Unidos. Roosevelt não era expansionista. Quando Roosevelt é presidente, foi o melhor período que a América Latina viveu. O pé da cabeça e do pescoço do povo latino-americano saiu. As empresas americanas aliviaram. Fulgêncio Batista era um ótimo presidente em Cuba, enquanto Roosevelt era vivo. Ele falou para Getúlio, na cara de Getúlio, falou assim, enquanto eu estiver aqui, ninguém te tira daí. Caramba. E ele morreu e Getúlio caiu. Pô, por que décadas a gente ainda fica brigando para conter o nazismo? É assustador isso aí. Não, né? Porque é o seguinte, porque é assustador isso, né? Pô, a gente não aprendeu nada com. Mas eu quero saber o que. Não, mas é o seguinte, o povo é massa de manobra. Então é o seguinte, quem está querendo combater o nazismo, na realidade, são nazistas. É o nazismo de boca para fora. É o nazismo para te enquadrar como nazista, a mim, a ele. A nós, não eles, como doutrina. Tá? O que acontece? Quando eles batem de frente,
Os Estados Unidos cria a Operação Drop Shot. Você sabe? Eu já ouvi falar na Operação Drop Shot? Não. A Operação Drop Shot visava simplesmente atacar a Rússia e a China. 600 cidades, 60 milhões de mortos. Caralho. Tá? Porra. Mas esse aí era o planejamento Massacre inicial isso da OTAN, então, que a Rússia... Não existia OTAN. Isso daí era uma ideia do alto comando americano com alto comando inglês. Tá? É o Kurz LeMay, o louco doente mental, que era o general, tanto é que ele é o coordenador dos ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki, que foram escolhidas principalmente por serem cidades desmilitarizadas, sem armamento, e as duas maiores cidades cristãs do Japão. Sacanagem. Pô, acho que é isso, hein? Eu acho que a gente já pode marcar um 2 desse aqui. Conversamos bastante. Rapaz. E agradecer, hein? Um 2, hein? Obrigado, cara. A Operação Drop Shot visava, só para dizer, visava a aniquilação da Rússia, da União Soviética. Logo depois, os amigos sentados, agora vamos atacar você. Nós três agora vamos juntar, vamos pegar ele. Só não pegaram porque eles não tinham bombas atômicas suficientes para fazer o ataque. Cara, mas quando foi, se você for no meu canal GeoForça, lá no início dele, eu tenho a Operação Drop Shot. Então, da onde que tem essa birra do americano com o russo? Não é uma briga... Porque eles estranharam os bigodes ali, né? Desde sempre. Né? Um medindo o outro ali. Não é uma briga do americano com o russo. É que o americano criou um conceito hegemônico. Ele não aceita adversário. Ele não aceita, ele quer ser hegemônico. E o russo é pirracento. Não, e o russo é o seguinte, meu amigo, aqui ninguém passa. Acabou. Tá? Agora, o russo é leal, é parceiro, tá? Não é expansionista. Não é expansionista. Não é expansionista. Olha só. O soviético era? Quem? O soviético. Também não. O soviético é um conjunto de... Cara, eles têm um mecanismo. Traz o Lucas Leiroz, porque eu vou mandar para você um cara especialista, bom, tá? Que vai te tirar uma série de dúvidas, principalmente como é o funcionamento da Rússia, que não tem nada a ver com o que a gente pensa. Não tem nada a ver. O que a gente está vendo é só uma mentalidade ocidentalizada da coisa. Nós estamos vendo pelos olhos do inimigo. Eu falo para todo mundo que quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, que foi quando eu comecei a me interessar por geopolítica, eu sou doido há muito tempo, eu achava que não fazia sol na Rússia. Eu estou falando sério, eu achava que não fazia sol. Porque quando lá em 72, 73, todas as fotos que eu via de lá eram sombrias. Eram escurecidas. Você já viu o diabo? A personificação do diabo? O diabo estilizado? O diabo estilizado é a cara do Lenin. É a cara do Lenin. Ele era o diabo mesmo. Isso é o inconsciente coletivo. Nada. Ele era um homem do seu povo, do seu público, da sua vida, com erro, com acerto, com idiosincrasia, com um monte de coisa. Tem muita coisa a favor, muita coisa contra. Agora é o seguinte, você é obrigado a satanizar o outro. Então como é que você começa a satanização? Pelo soft power, pelo poder suave. Tá? Pelo subconsciente. Você daqui a pouquinho está começando a pensar uma coisa... Existia um experimento nos Estados Unidos que foi proibido, que, na realidade, um filme projetado são fotogramas, né, sequenciais, que tem uma velocidade, agora não que a imagem é contínua, né, digital, mas o fotograma, no intervalo entre um fotograma e outro, em algumas telas de cinema nos Estados Unidos, colocaram o logo da Coca-Cola.
mas você não via. Inconsciente. Consciente. Aí o consumo de Coca-Cola naqueles cinemas aumentou acho que 30% ou 40%. É marketing, né? Ah, mano. Não é marketing, isso aí é manipulação. É manipulação marketing direta. inconsciente, pô. Manipulação e direta. Eles fazem isso. Você deu 2 dicas de filme aqui. Você já viu o filme que tá na Netflix, O Ouro de Stalin? Não vi não. Não vi. É assustador ali, viu? Olha, o Stalin morreu na merda. ali na Ucrânia passou fome ali naquela região. Não, é mentira também. É mentira? É mentira também. Tá vendo? É mentira também. Sua vida. Fala que ele tinha campo de concentração ali. Não, olha só, quem sofreu todo, aquilo ali é o Holodomor. Holodomor. É o seguinte, aquilo ali foi um período de fome e de miséria de toda a Rússia e daquela região. E daquela região, quem sofreu foi aquela região. Mas Stalin escondeu aquilo ali do mundo, não? Escondeu nada se escondido. O seguinte, o grande problema de tudo que é escondido é mostrado da forma que cada um quer. É o que eu falo assim, não é o Stalin era bonzinho? Não. Ele era o demônio personificado em pessoa? Não. Ele é um cara que pegou um país do século XVII e botou ele no espaço. Cara, se tu não der mérito para esse cara, gostando dele ou não, tá? Em 1936, ele promulgou a Constituição Soviética, que é a coisa mais linda do mundo. É superior a tudo. Para as mulheres, que naquela época eram tratadas igual a lixo, que eu não sou identitário, não, mas eu sei também reconhecer o que há de erro, o que há de acerto. Tá? Era comum. Eu estava falando essa semana com uma amiga minha, falando sobre isso aí, que eu sou anti-identitário, mas eu, por exemplo, o cara casava com a mulher não tinha filho, a culpa era dela. Quando ficou comprovado que em 90% dos casos a culpa é do homem. Sim. Quando começaram a contar os bichinhos lá no espermograma, descobriram que o cara não tinha suficiente esperma para gerar um filho, mas a culpa era sempre da mulher. Cara, a Constituição de 36, procura. O Leroy vai te falar. Seguinte, de 36, para a mulher, é coisa assim absurda. É tipo 1 ano de licença maternidade. Todos os direitos que as mulheres lutam para conseguir no século XXI está na Constituição de 36. Ocorre que logo 3 anos depois tem a guerra. Tá? E ele consegue reerguer esse país no meio dessa merda toda. Tá? Agora, tem um ditado que diz o seguinte, que é o perigo que a gente tem dos bandidos que estão dentro de cada país. Se Stalin matou, mas matou pouco. Tanto é que eles corroeram e destruíram a União Soviética. Os corruptos que estavam lá dentro. Sim. Tá? A culpa não é de Stalin. Sim. A culpa não é de Stalin. A culpa é o seguinte: o que acontece? Stalin foi assassinado também. Stalin foi assassinado por Nikita Khrushchev. O grande problema do Khrushchev é porque o filho de Khrushchev foi fuzilado, tá? Como traidor. Porque enquanto os soldados russos presos, os soldados soviéticos presos no campo de concentração, morriam de fome, sofriam maus tratos, ele ficava jogando sinuca com os oficiais alemães, comendo do bom e do melhor. Então ele foi considerado pelo Tribunal do Povo culpado de traição. E o Khrushchev pediu a Stalin, por favor, para não ser fuzilado. Ele falou, não posso fazer nada. Ele não fez pelo filho dele. O Hitler, o filho dele estava preso num campo de concentração, inclusive morreu no campo de concentração, filho de Stalin. O Hitler ofereceu a ele a troca por Von Paulus, eu acho, um marechal de campo. Falou assim, você me dá um marechal e eu te dou seu filho. Ele falou assim, meu filho é um tenente, não vale um marechal. E outra coisa, filho meu são todos que estão aí presos. Como é que eu vou tirar? Com que moral eu vou tirar o meu filho? Por que eu vou falar para os outros? Caralho, velho. Mano, mas a comparação... Que crápula, hein? Não. Você é muito crápula, mano. Você tem que salvar o seu, foda-se. Não, ou ele é crápula ou ele é homem demais. Olha só. Ele é homem demais. Salvar o seu. Não. Você salvaria o seu. Não.
Eu salvaria o meu. Você salvaria o seu? Não, eu salvaria o meu. Olha. Mas não como líder do país. Você não tem. Você tá na sinuca de bico, bicho. Não é você. Não é o que você. Não é o que você é o que você está. Mas primeiro você é um pai, depois não, você é um líder não, você é pai de todos. Como é que você vai chegar para a mãe do garoto que está ali, que está preso, que vai morrer lá dentro, e vai chegar para ela e falar assim, olha só, salvei o meu filho. Cadê o meu? Salvei o meu filho, cadê o meu? Olha só. Que pena que você não teve a oportunidade de ser pai. Exato. É o seguinte, então é o seguinte, olha, então é o seguinte, não é porque é o seguinte, olha só, o poder de verdade não tem nada de glamouroso. Sim. Ser líder já é foda, velho. Olha só, a vida de um rei sempre foi uma vida de merda. Uma vida de merda. Bom é ser amigo do rei, todo mundo sempre falou. Sempre é bom ser amigo do rei, porque o amigo do rei não é alvo de nada. O amigo do rei vai pra putaria, vai pra cachaça, se embebeda, acorda abraçado com 4 putas, tá tudo bem. O rei não pode fazer nada disso. O rei, tudo que ele tem que fazer, tá, é o seguinte, ele acorda, ele tem... Cara, é uma vida... Bom era para quem estava em volta. Tá? Um dia eu venho aqui só falar sobre a Revolução Francesa.